Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui Elizabeth Nascimento, a Superintendente Regional de Ensino, que assumiu em março do ano passado o cargo de Superintendente de Ensino e desde então vem trabalhando para melhorar a educação na nossa região. Boa noite, Beth. É um prazer recebê-la aqui no Opinião Regional. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Prazer é nosso para a gente estar assim, repassando a comunidade patense, a jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas, que são 14 municípios. A gente está repassando assim, o que está acontecendo na educação mineira, quais os projetos que estão por vir e por aí adiante. Beth, não há dúvidas de que não há outro caminho para transformar esse país, para que esse país se torne um país desenvolvido, a não ser pela educação. Entretanto, né, os investimentos em educação ainda são pequenos. Você tem percebido que há uma mudança nessa direção, né, que os governos eles têm se preocupado mais com a educação? Olha, eu vou falar pelo estado de Minas Gerais, Maurício, tá? Assim, não é só porque eu assumi nesse atual governo, o governo Pimentel e Toninho Andrade, mas a gente está percebendo o seguinte, uma preocupação enorme, tanto com o servidor, tá, quanto com os alunos. Porque você pode observar o seguinte, a merenda escolar do aluno, a partir desse ano de 2016, o valor o recurso vai ser em dobro. Então, se o governo federal entrar com R$1 por aluno dia, o governo estadual vai entrar em contrapartida com outro R$1. Então, ou seja, a merenda vai ser duplicada. Já estão assim previstas capacitações para os profissionais de educação, tá? Uma continuidade, por exemplo, no ano passado, os professores dos anos iniciais participaram do PENAIC, que é um projeto assim, de capacitação dos professores dos anos iniciais. Ele continuará. Voltará a capacitação também para o ensino médio e uma preocupação muito grande desse governo, quando a gente fala assim que um país, uma sociedade só melhora através da educação, isso é a pura e a mais verdade, tá? Tanto é que o governo mineiro, ele fez aquela campanha, nós fizemos aquela campanha Vem, foi justamente para trazer os alunos, naquela faixa etária, os alunos adolescentes de 15 a 17 anos, que por um motivo ou outro eles afastaram da escola, né? Então, assim, no estado, nós tivemos assim, um acréscimo de mais de 100 mil alunos inscritos e que voltarão às escolas. Eram adolescentes que estavam fora da escola. Fora da escola. Outra medida, a partir desse ano, é o seguinte, é que todo município, se, por exemplo, se lá tiver uma escola só, se for um município pequeno, ali na sede, aquela escola, se ela tiver a demanda, pode ser uma demanda pequena de aluno, se for necessário eles estudarem à noite, para trabalhar, para ajudar a família durante o dia, esses alunos estudarão, tá? Então, assim, agora é só o pai assinar uma declaração que ele realmente trabalha, tá certo? E esse aluno, no caso, ele tem direito de estudar à noite. Além dessa campanha Vem e de abertura do noturno para aqueles alunos que necessitam, por exemplo, nós também, a Secretaria não vai abrir no estado inteiro todas as escolas para atender assim, um pouquinho só de aluno em cada escola. Uhum. Aqui nós vamos ter 4 escolas que vão atender o noturno em 2016. Nós temos aqui no centro a Escola Marculino de Barros, nós temos a Escola Abner Afonso, nós temos a Dr. Paulo Borges, 3 e... Falei Marculino? Marculino. E o estadual, que é o Zama Maciel. Tá? Então, essas escolas não estavam funcionando mais à noite? O Zama não estava e nem a Dr. Paulo Borges. Tá? O Abner funcionava e o Marculino. Então, aumentaram 2 escolas para atender a demanda do noturno. Aí nós pensamos assim, o Zama Maciel para atender, vamos falar assim, uma parte da cidade, né? Lá a Escola Abner Afonso para atender a parte norte e a outra parte também do outro lado da cidade para atender aquela demanda lá do alto. Com relação ao treinamento, à preparação dos professores, Beth, a gente tem visto que a tecnologia avançou muito, né? Tem avançado muito. Hoje os meninos não desgrudam do telefone celular de jeito nenhum. E ainda, assim, apesar desses avanços todos, muitos professores enfrentam dificuldade para acompanhar essa tecnologia.
o governo tem preparado, a superintendência está preparando treinamento para os professores também, para eles aprenderem a lidar com essa situação, ou para, pelo menos, conseguir driblar essa concorrência? Olha, essa também é uma das preocupações da Secretaria da Educação, tanto é que está previsto também, para partir deste ano, as escolas todas hoje já contam com laboratório de informática, todas elas. A superintendência... Mas com internet? Com internet e tudo. Então, o que acontece? Não havia e não há ainda um servidor específico para ficar ali no laboratório de informática, orientando, auxiliando tanto os alunos quanto os professores. A proposta da Secretaria da Educação é que haja monitores em todos os turnos para que aqueles laboratórios realmente eles funcionem, para que os professores possam levar esses alunos para lá, tá? E, se for necessário, tanto alunos quanto os professores. Agora, essa chamada do governo estadual, da Secretaria da Educação, em relação às mídias, às tecnologias, isso aí está sendo assim, também assim, uma chamada assim, muito grande por parte dos servidores, e eles e todos nós estamos percebendo o seguinte: se ele não se capacitar nessa área, realmente ele não dá conta de acompanhar e muito menos planejar e preparar suas aulas bem preparadas. Beth, com relação à escola de tempo integral? A escola de tempo integral é outro foco desse governo, não quer dizer que não foi no governo anterior, mas assim, esse governo atual ele quer assim, aumentar significativamente o atendimento à escola de tempo integral, tá? E nós aqui na nossa jurisdição, graças a Deus, nós vamos ter assim, um aumento significativo. Então, tinha escolas que não ofereciam, às vezes assim, o diretor não conhecia direito como funcionava, pensava que dava muito trabalho, assim por diante, certo? Então, no estado todo, houve um crescimento gradativo no plano de atendimento para 2016 em relação à educação integral, tá? Ela vai começar... a escola que tiver o recurso, porque tinha ficado 2 parcelas da merenda para serem depositadas. Essas parcelas, parece que as 2 já foram depositadas, ou seja, a escola que tem esse recurso em caixa, ela já pode começar a sua educação integral. Ontem mesmo houve uma videoconferência sobre educação integral, que ela mudou em relação ao ano de 2015, certo? Que havia em 2015 somente 2 professores. O professor, vamos falar assim, lá da turma, né? E o professor de educação física. A partir do ano passado, a escola teve autonomia de oferecer oficinas. Então, por exemplo, a escola optou por oficina de arte, oficina de teatro, oficina de dança e tal. E para cada oficina foi contratado um professor, ou, se o professor tiver perfil, ele pode pegar mais de uma oficina. Ou seja, a educação integral ela é para formar o aluno em todos os aspectos. Até ensinar o aluno a sentar, se portar na mesa, pegar os talheres de forma correta, ter uma alimentação saudável, o relacionamento interpessoal, a socialização e assim por diante. Então, assim, eu, assim, por experiência própria, a escola de tempo integral é assim, um dos projetos assim, que tanto o governo estadual quanto o governo federal tem e deve continuar investindo mesmo, porque esse projeto que ajuda a salvar muitas crianças, muitos adolescentes ficarem na rua ou com problema de aprendizagem e assim por diante. Como é que vai funcionar o projeto, Beth? As crianças vão chegar de manhã na escola e vão sair somente a partir das 5 horas, é isso? Isso. Então, por exemplo, a criança que estuda à tarde, vamos colocar esse exemplo, ela chega na escola o máximo 7h30, né? E aí ela fica, durante a parte da manhã, nessas oficinas, ela tem um momento, por exemplo, de fazer as tarefas de casa, né, com o professor ali acompanhando e orientando. Aí ela tem as oficinas, que, por exemplo, o aluno, no momento da educação integral, ele não pode ficar o tempo todo em sala de aula. Porque também, qual ser humano que aguenta todo dia ficar o dia todo dentro de sala de aula, aquela rotina? Pelo contrário, a educação integral ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser atrativa, ela tem que ser prazerosa, se o professor deve sair até do limite ali da escola, entendeu? Ela tem que assim, conhecer a comunidade, o entorno, fazer parceiros, você está entendendo? Conhecer mesmo ali a localidade onde ele está inserido, né? Então, a partir disso aí, ele pode estudar o quê? Ele pode estudar
português, ele pode estudar matemática, ele pode estudar geografia, enfim. Ele pode estudar tudo através da interdisciplinaridade. Certo? Aí, só para completar, a hora que termina o turno da manhã, primeiro eles têm o banho. É claro que nesse intervalo eles têm um lanche. Esse lanche, que ele é servido às 9 horas, ele não pode ser repetido durante o restante do dia. Ele vai ter o lanche e depois vai ter uma espécie, por exemplo, quem faz esse tempo extra na parte da manhã, terminou o tempo extra ali, no meio desse tempo extra ele vai ter um lanche. Depois ele vai ter uma espécie de almoço, vai para o banho e depois vai para a sala de aula? É mais ou menos assim? Ele não tem uma espécie de almoço, ele tem um almoço e olha lá o almoço, tá? Então, assim, o almoço dele assim, tem que ser variado. Ele não pode ser repetitiva a refeição dele. Então, com o valor da merenda, que vem específico para a educação integral, então ali é oferecido uma fruta, é oferecido assim, uma sobremesa, entendeu? Doce não pode ser muita coisa de doce, porque não entra no cardápio, certo? E aí tá, ele almoça, ele toma banho, ele almoça, depois que ele almoça, eles voltam e vão escovar os dentes. Você está entendendo? Escova os dentes. E aí, naquele intervalo, para ele recomeçar no turno da tarde, por exemplo, suas aulas mesmo, aí tem um períodozinho de descanso. A escola tem colchonete, tem televisão, tem videozinho para eles assistirem, e assim por diante. E durante esse tempo todo, eles não ficam nenhum momento sozinhos. Sempre tem um monitor, né? Tem a carga horária do professor, é claro, né? E a escola que conta com 4 turmas ou mais, ela tem um coordenador da educação integral. Esse coordenador da educação integral, ele fica só por conta da educação integral. Auxiliar o professor, orientar o professor na preparo de aulas, das oficinas e assim por diante. Então, por isso que eu falo com você, a educação integral é o projeto. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com Elizabeth Nascimento, a superintendente regional de ensino de Patos de Minas. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, a gente conversa aqui com a educadora Elizabeth Nascimento, a superintendente regional de ensino de Patos de Minas. Beth, a gente estava falando de educação de tempo integral para a gente concluir esse nosso assunto, né? Na sua avaliação, como é que a educação de tempo integral vai avançar? Você acha que dentro de 10 anos a gente já vai ter educação de tempo integral em todas as escolas ou isso não vai ser necessário? Olha, Maurício, eu não diria em todas as escolas. Eu acho assim meio complicado em todas as escolas, porque às vezes assim a localização ali daquela escola, ela assim, é uma escola assim, muito cheia, não tem como ampliar aquela escola, você está entendendo? Em relação à rede física e assim por diante. Mas em 10 anos, eu te garanto que a grande maioria das escolas estarão com educação em tempo integral, se mantiver essa mesma proposta, né, que está aí lançada, que eu acredito que não tem outro caminho, não pode voltar atrás. Porque se voltar, vai ser um retrocesso, vai ser um prejuízo social, um prejuízo assim, cultural, prejuízo em todo sentido. Então, a tendência da educação em tempo integral é ela sempre ser ampliada. E com relação à rede física, Beth? A rede Há física... uma preocupação do governo do estado em melhorar a rede física das escolas? É uma preocupação enorme, tá? Nesse sentido, para você ter uma noção, no final de 2015, nós recebemos já no finalzinho do ano vários termos de compromisso, somando-se todos eles para reforma, pequenas reformas, ampliação e tal, nós recebemos assim, em torno de quase R$1.500.000. Tá? Então, para esse serviço está previsto construção de salas de aula, ampliação de escola, reforma de escola, pequenos reparos, troca de telhado, de rede física e tal. Então, a secretária de Educação, a professora Macaé, ela já foi clara e objetiva. Ela falou o seguinte, que o aluno ele tem que ter direito de estudar, ele tem pelo menos o direito de estudar num lugar limpo, bonito e decente. E isso é verdade, tá? Então, assim, nós estamos, assim, concluindo já, entregando, assim, várias reformas e também quadras cobertas, e agora com uma demanda grande para ser iniciada agora, nesse início de 2016. Para você ter uma ideia, só a escola agrotécnica, para fazer uma ampliação lá, que não é grande, assim
assim, não é tão extensa, mas veio só para ela R$ 600 mil, que tem que executar esse serviço até junho desse ano, porque o termo de compromisso, a vigência dele é só até junho. Outra coisa assim, importante, que foi um avanço também na educação, é porque, por exemplo, vocês lembram quando foi aquela polêmica que acabou o barzinho nas escolas, né, que o barzinho ajudava muitas escolas e tal. Então, aquilo assim, para nós foi um choque que nós ficamos apavorados. Na época eu estava na direção de escola, como que nós vamos trocar um vidro quebrado, como nós vamos trocar aquela porta e coisa nesse sentido, né? Sendo que não vinha recurso assim, específico para isso. Agora, também vem o recurso para pequenos reparos na escola. Que é um desafio. Hoje, antes disso, era um desafio para o gestor, né? Trocar uma lâmpada, arrumar uma tomada, consertar uma torneira, porque você tem que fazer tudo no serviço público, tem que ter licitação, tem que ter o menor, é uma dificuldade, né? Exatamente. Aí, por exemplo, até antes desse recurso vir, que é a partir de agora de 2016, nós poderíamos comprar lâmpada com a manutenção e custeio, que é a QESE. Nós podíamos comprar lâmpada, nós podíamos comprar assim, a torneira, mas assim, era uma coisa aqui, outra lá. Agora, esse que vem é, por exemplo, se o muro da escola todo precisa de pintura, se está assim, muito danificado, é lógico, evidente, você vai fazer a licitação, tudo, os trâmites, tem que seguir os trâmites legais, tá? E a diretora da escola pode pintar o muro todo. Entendeu? Então, de acordo com a necessidade assim, urgente da escola, está chegando também recurso, já tem os termos de compromisso, toda a escola já tem, tá certo? Para esses reparos assim, na rede física da escola. A escola agrotécnica é de tempo integral? Não, lá na escola, aliás, ela é integral, porque os meninos têm a parte no turno da manhã. Prática e teórica. Isso mesmo, a teórica e a prática, tá? Então, eles ficam lá o dia todo. É um diferencial também. É um diferencial para eles. E a reforma que terminou lá há pouco tempo, foi em outubro, parece, do ano passado, o refeitório, por exemplo, ele foi refeito praticamente, você precisa de ver a cozinha, o refeitório lá da Como é que é a seleção lá, Beth? Não tem seleção. Não tem seleção lá. É só chegar e fazer a inscrição? O aluno que quiser fazer o curso técnico lá, ele pode chegar e fazer a matrícula dele na hora. E principalmente, assim, não só aqueles alunos das empresas que pensam depois fazer um curso superior em agronomia, zootecnia, voltado para essa área. Qualquer aluno que quiser fazer, terminou o ensino médio, o ensino fundamental, e ele quiser fazer o ensino médio, ele pode fazer. Quer dizer, terminou o 9º ano, ele pode começar. Ele pode começar lá no 1º ano e fazer até o 3º ano. Agora não tem mais jeito, agora já acabou? Não, acabou não. O aluno que quiser procurar lá, fazer a matrícula, ainda há vaga. Se houver necessidade de abrir mais turma, aí a gente, além daquilo previsto no plano de atendimento, a gente faz solicitação na Secretaria de Educação e, assim, ela libera, desde que a escola tenha condições de oferecer, se ela tem rede física e tal. Então, assim, é muito difícil a secretaria não autorizar uma demanda que está surgindo. Então, no caso dela não autorizar, para te falar a verdade. Então, os alunos que quiserem fazer o curso técnico, a escola está lá para recebê-los de braços abertos. Ninguém fica fora da escola por falta de escola, Beth? Ninguém. Em Patos de Minas hoje, tem escola para todo mundo que quiser estudar. Agora, nós temos o problema sério, é que, por exemplo, cada família, às vezes, tem uma prioridade para uma escola X, uma escola Y, uma escola Z, e aí fica, por exemplo, quer que o filho estude lá de toda forma. Nós temos o plano de atendimento que é feito todo ano anterior, justamente para isso, para ver, a escola X tem condições de atender tantos alunos no ano que vem, a escola Y, tantos alunos e tal. E o que é que nós não podemos deixar acontecer de jeito nenhum, que às vezes assim algumas pessoas não entendem, nós não podemos superlotar uma escola e deixar a outra ociosa, porque tem a legislação que prevê o número de alunos em sala de aula, pela metragem da sala de aula. Tá certo? Então, por exemplo, nos anos iniciais, o número de alunos previsto 20 alunos, depois vai 25, 35, até chegar no ensino médio, que são 40 alunos por sala. Beth, nosso tempo se esgotou, mas eu não posso deixar de falar aqui da semana de designações. Foi uma semana inteira de muito trabalho. Inclusive, você
deixou lá para vir aqui conversar com a gente, né? Estão acontecendo as designações nesse momento. Inclusive, eu vi de lá, até falei com vocês, você tinha ter me comunicado o que eu viria fazer aqui. As designações começaram na terça-feira, elas estão se encerrando hoje. Só que em Patos e nos distritos, eu tenho a impressão que nós vamos fechar assim, mais ou menos 3.000 designações, 3.000 e qualquer coisa, tá? Dentre os professores, auxiliares de serviços gerais, ATBs, nós estamos lá agora designando os ATBs, que é para trabalhar na secretaria, e também os ATBs para trabalhar na área contábil. Então, olha aqui para você ver, por mais que a Lei 100 tenha caído, nós sabemos que muitos servidores perderam, infelizmente, mas ainda, assim, olha para você ver, 3.000 pessoas empregadas, assim, é claro que não está fazendo graça nenhuma para eles, é direito deles, eles ou foram concursados, ou eles são habilitados, eles estão na listagem, é direito deles. Uhum. A maioria das pessoas da Lei 100 que perderam o direito, a vaga no Estado, elas foram designadas agora? Olha, só não foram. Teve muita gente que ficou desempregada realmente. Só não foram designados os da Lei 100 aqueles. Nós tivemos, assim, infelizmente, muitas pessoas que passaram pela perícia para ser designado, que tem que passar, e o resultado foi inapto. Então, essas pessoas não podem pegar cargo. Agora, nós temos ainda pessoas com perícia agendada para a semana que vem, um exemplo. Então, a Secretaria soltou orientação que o que a pessoa tinha de apresentar em relação a exames é o comprovante que ela tinha agendado o exame pré-admissional. Aí, a partir daquele dia do exame dele passar pela perícia, ele tem 45 dias para apresentar à escola o resultado da perícia médica. Tá? Agora, essas pessoas que foram reprovadas, parece que o Estado montou uma comissão para avaliar esses casos. Isso, tem N situações de pessoas da Lei 100. O governo do Estado já está formando equipe, se não tiver terminado de formar, que na semana atrasada eles estavam reunidos para isso aí, para formar uma comissão para responder juridicamente, entendeu? Em relação a casos de servidores. Por exemplo, tem servidor que implementou condições para aposentar até 31 de dezembro, mas houve caso de servidor nessa situação que não deu entrada na sua aposentadoria, ou seja, ele perdeu. Então, esse é um caso que é certeza que ele vai ganhar. Tá certo? Então, assim, tem N situações e eles vão estudar. É um descuido muito grande da pessoa, né? Tá vendo que o prazo limite é dia 31 e ainda perder esse prazo é muito descuido. Mas também é muita covardia deixar essa pessoa perder esse direito. E, assim, o que está preocupando assim, mais o Estado são as pessoas que estavam de licença saúde há muito tempo, tá certo? Vem passando pela perícia em Belo Horizonte e eles não foram nem aposentados e nem estão aptos a voltar ao trabalho. Então, esse é um enigma. A Lei 100 ainda vai render muito, a antiga Lei 100, que hoje nós estamos falando já só no efetivo e no designado, porque a Lei 100 acabou, ela não existe mais. Não existe o raio do efetivado. Não existe o efetivado, acabou, não existe. Quero agradecer aqui a presença da Superintendente Regional de Ensino, Elizabeth Nascimento. Obrigado, Beth, por ter atendido o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente na Opinião Regional. Obrigado. Nós estamos à disposição para esclarecer a comunidade. E eu quero deixar o seguinte, as nossas designações estão terminando, certamente nós vamos terminar hoje por volta de 10 horas da noite, mas assim, foi um processo muito tranquilo, Maurício, muito tranquilo, foi muito transparente. As pessoas que participaram também, elas foram assim, muito educadas com a gente. Eu quero agradecer as escolas que nos cederam servidores para nos ajudar, porque tem que conferir a contagem de tempo de todos eles. Quero agradecer a Escola Estadual Zama Maciel, quero agradecer a Copasa, que forneceu água para nós lá todos esses dias. Então, ou seja, nós temos assim, muitos parceiros bacanas, quero agradecer a todos e agradecer a vocês por nos dar essa oportunidade de estar divulgando as ações aí da educação. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional desta sexta-feira. O programa tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almir, telefone 3822-7636. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. O Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.